É isso aí. O Senhor tem nos levado para esse lugar de mergulhar nele, né, esse ano. Então nós entendemos que esse é um ano de mergulhar. Nós começamos o ano com um sábado de adoração, onde nós tivemos, durante todo o tempo, adoração, uma palavra bem breve sobre isso, com o intuito de nós mergulharmos, nós nos aprofundarmos no Senhor. E essa palavra está lá em Ezequiel 47, de 3 a 9, que fala ali quando Ezequiel é levado pelo anjo, e esse anjo vai adentrando com ele dentro do rio, e tem alguns pontos pelo qual ele vai passando, né? Ele vai entrando ali, a água dá no tornozelo, daí mais 500 metros, a água dá no joelho, mais 500 dá na cintura, mais 500 até que a pessoa não consegue, Ezequiel não consegue mais estar com os pés em terra firme, né? É tão fundo o rio, e é nesse lugar de profundeza, onde não dá pé, que nós precisamos entrar. É neste lugar, né? Nós falamos sobre aquele maremoto que aconteceu lá na Indonésia em 2004, dos mergulhadores, né? Quem está nas profundezas não sente o abalo da superfície, né? Aqueles mergulhadores lá, enquanto eles estavam mergulhando, tudo foi devastado e eles não sentiram nada, porque eles estavam na profundeza. Quando nós estamos nesse lugar no Senhor, nada nos abala. E se nós estamos nesse lugar onde nada nos abala, para nós não chegarmos nesse lugar, existem alguns pontos que que nós queremos tratar nessa noite. E são alguns, né? São vários, mas nós vamos falar apenas de alguns. Então, por que não conseguimos mergulhar em Deus? E hoje eu vou ser bem dinâmico. Vai ter até uma projeçãozinha aí, ó. Meu irmãozinho lá vai liberar para nós. O que nos impede de mergulhar em Deus? O que te impede de mergulhar em Deus, de ir mais profundo? O que mantém você na superfície, aonde tudo e qualquer coisa te afasta do Senhor, te deixa para baixo, né? Horas você quer o Senhor, horas não quer mais. O que te impede? Eu quero tratar alguns pontos, 5 pontos na verdade. E o primeiro deles é preguiça. A preguiça nos afasta do Senhor. Ali, ó. Hoje estava um dia bom para ficar assim, né? Mas você é crente e você veio aqui, se queimou, está tudo douradinho. Que bênção que você veio para cá hoje. Preguiça. E pode pular o próximo lá. Preguiça é aversão ao trabalho. Vadiagem. Esse é o significado de preguiça. Aversão ao trabalho. Não sei de onde que veio aquele virar como um homem armado ali, mas aquele ali não faz parte não. Não sei de onde que eu peguei aquilo. Então, Provérbios 6, 9, do 9 a 11, vai dizer assim: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza a surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Até quando? Até quando? Esse até quando ele dá a entender que já faz tempo que a pessoa estava daquele jeito. Sabe quando você está no final de semana, e a tua mãe chega para você assim: até quando esse quarto vai ficar bagunçado assim? É sinal de que lá no início da semana ela já pediu para você arrumar o quarto. Até quando? Dá a impressão de que já faz tempo. Já faz tempo que estava deitado, e não é de agora. A pessoa não fica preguiçosa da noite para o dia. De hoje para amanhã a pessoa fica preguiçosa, né? Vamos dizer assim, né? Aquele cansaço no qual você não consegue fazer as coisas num dia, beleza, mas aquela preguiça de não querer fazer nada, de não se preocupar em precisar fazer algo, isso é preguiça. Quando se levantará do seu sono?
Entregar-se ao sono quando devia estar trabalhando leva à ruína. E nós temos um exemplo muito prático na Bíblia, que é o exemplo de Davi com Batseba, que está lá em 2 Samuel capítulo 11, do 1 ao 5. A gente conhece já esse texto, mas o versículo 1 vai dizer assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Época em que os reis saíam para a guerra. Qual que era o trabalho do rei? Me ajudem. Sei que vocês estão cansados. Também estou cansado. Oi? Não entendi. Comandar. É isso aí. O rei, ele tinha que estar lá. Coloca o versículo para mim lá, bonitão. O rei, o versículo 1. O rei, ele tinha que estar na guerra. Era o papel dele, estar na frente lá, comandando. Vamos fazer assim, vamos atacar assim, vai ser feito assado. Esse era o papel do rei. Época em que os reis saíam para a guerra. O que Davi fez? Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Joabe era um baita de um comandante. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi, o que ele fez? Permaneceu em Jerusalém. Época onde ele devia ter saído para trabalhar, ele ficou em casa. E quando ele fica em casa, ali os próximos versículos, uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço, pelo palácio. Estava vadiando em casa. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Ele, além de não ir trabalhar, ele está ali olhando pela sacada do palácio, ele vê uma mulher lá embaixo, acha ela bonita, chama ela, se deita com ela, ele peca com ela. E ali a gente vai, no decorrer da história, a gente vai vendo que daí ele começa a cometer pecados em cima de pecados, que daí ela engravida, ele manda chamar o marido dela, tenta fazer com que o marido se deitasse com ela, mas o marido dela era mais, naquele momento, mais sábio do que Davi, não se deita com ela, então Davi manda matar ele. Perceba, um pecado atrás do outro. Ele tinha que estar trabalhando, ele resolveu ficar vadiando em casa, porque essa é a palavra, esse é o significado, vadiando. Ele está lá preguiçosão em casa, ele começa a cometer pecados, e esses pecados o afastam do Senhor, porque aí mais para frente Natã vai lá e começa a conversar com ele, e diz uma parábola de um cara e tal, e fala assim: não, esse cara é você. Denuncia o pecado de Davi. E essa preguiça, ali no versículo, em Provérbios, no versículo 11, vai dizer assim: a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade ele virá como um homem armado. Achei onde estava aquele virá como um homem armado. Surpreende, veio do nada. Então Davi foi esse cara que se entregou. E aí nós temos outra parábola, que é a parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25, do 24 ao 30, que vai dizer assim: por último, isso aqui é quando o Senhor ele entrega vários talentos para os seus servos, entrega 10 para um, 5 para outro, 2, e esse aqui é o cara que recebeu um talento, e ele devia fazer com que aquele talento rendesse. Por último, o servo que havia recebido um talento, veio e disse, e talento aqui não é talento de saber cantar, saber dançar, talento aqui é monetário, é algo de valor, é o dinheiro deles. Veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso.
Se você sabia que eu colho onde eu não plantei e ajunto aonde não semeei, por que não depositou seu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos, pois ao que tem mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora da escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Uau! Aqui fala de um cara que recebeu algo que ele precisava cuidar e fazer multiplicar aquilo. Nós, quando nós recebemos o Senhor, nós recebemos algo, nós recebemos Cristo. E o nosso papel como cristão é entregar Cristo para as outras pessoas, é multiplicar Cristo. Porque o cristão são pequenos cristos. Esse é o significado do cristão, pequenos cristos. Aquilo que eu recebo eu preciso dar. E não foi o que ele fez aqui, ele escondeu. Ele escondeu. O preguiçoso, além dele não fazer, ele dá desculpas. Perceba, sempre dá desculpa, sempre. Ele não admite que não quer fazer e até mantém pose de quem quer trabalhar. Mas depois já dá desculpas de que não fez por medo, que é o caso desse servo. Ah, não fiz porque fiquei com medo, porque você é um homem mau, colhe onde não plantou. Fiquei com medo de chegar aqui. Isso é o que o preguiçoso faz. Ele dá desculpa. Não. Em Provérbios ainda, se não me engano, 22, 13, vai dizer, o preguiçoso diz: tem um leão lá fora, não vou sair senão ele vai me matar. É desculpa. É desculpa. O segundo, o egoísmo. Significado de egoísmo: amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos de outrem. É eu me preocupar mais comigo mesmo do que com o próximo. Penso mais em mim, tudo gira ao redor de mim. É a falta de altruísmo, e altruísmo significa amor ao próximo sem interesse. Você já teve amigos, mas assim, amigo mesmo de verdade, que você sabe que ele está com você para tudo, em todo momento, sem querer nada em troca? Esse é um cara que te ama de verdade. O cara que você pode contar sempre. E Cristo, ele é o nosso maior, ele foi o maior altruísta de toda a humanidade. Ele nunca se colocou em primeiro lugar, muito pelo contrário, ele se fez de servo, lavou os pés dos discípulos. Quem lavava os pés dos discípulos era o servo da casa. Era o servo da casa que fazia isso. Ele se fez de servo. É aquele que se entregou por todos. Mateus 22, 39. E o segundo, falando dos mandamentos, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Nós nos amamos e nos amamos muito, mas nós esquecemos de amar ao próximo. Amamos o próximo do nosso jeito de amar, talvez, muitas vezes desmerecendo talvez o próximo. Mas aqui vai dizer que nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Como a nós mesmos. Já pensou? Você já se sentiu mal em algum lugar que você foi? Que foi mal atendido, mal recepcionado? Ou talvez até aqui, talvez você, a primeira vez que você veio, você não se sentiu bem acolhido. Infelizmente, isso acontece. Agora imagine, se você não gostou, mas talvez você replique isso para as outras pessoas. Talvez nós replicamos isso. Isso não é amar o próximo como a nós mesmos, a não ser que a gente
não se gosta. Porque se nós nos amamos, nós vamos recepcionar, nós vamos receber bem as pessoas. É claro, tem dias que está de pá virada. Normal. Eu tenho dias de pá virada também. A minha esposa sabe. Mas não é todo dia. Precisamos amar ao próximo. Levíticos 19, 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo no Novo Testamento e ame o seu próximo no Antigo Testamento. Para não dizer que é só da Nova Aliança. Lá atrás o Senhor já falava que precisava amar o próximo como a si mesmo. E é muito fácil nesses momentos que nós vivemos, né, pensarmos apenas em nós. Afinal de contas, né, quem já não falou assim, cara, se eu não pensar em mim, quem vai pensar? Né? Já não passou isso pela sua cabeça? Pela minha cabeça já passou. Mas agora, se todo mundo pensar assim, como que a sociedade vai ser? Qual será a nossa realidade? Tudo vai girar em torno de nós, de mim. Eu sempre sou o mais importante. Sempre vou pensar que tudo que eu for fazer tem que me dar algum retorno. Não, só vou fazer se eu receber bem por isso. Só vou fazer se falarem que fui eu que fiz. Algo que me dê retorno, que erga o meu ego. E é muito interessante porque quando nós lemos lá em Ezequiel 47, que o anjo leva esse homem e ele começa a adentrar no rio, mais para frente ele vai dizer assim, que o rio ele continua. O rio continua. Aí ali no versículo... Aqui, ó. No versículo... A partir do versículo 7. Quando ali cheguei... o 6, um pouquinho antes. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Versículo 7. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse... Esta água flui em direção da região situada a leste e desce até Arabá. Arabá aqui é o Mar Morto. Então, esse rio ele deságua no Mar Morto. Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Quando essa água ela entra no Mar Morto, o Mar Morto ele tem 1/3 da sua composição de sal. Se você anda na beira do mar, assim, na areia, não tem areia, só sal. Se você anda na beira do mar, você vê pedras de sal. É tudo sal. Você vê vídeos das pessoas entrando no mar e elas flutuam por conta da salinidade daquela água. É muito sal. E o Mar Morto ele está a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, que é o nosso mar aqui. 400 metros abaixo. Então, ele só recebe água. Ele recebe água do Rio Jordão e de outros afluentes ao redor. Então, ele só recebe água. Recebe água, recebe água. Ele não tem para onde desaguar. E o que acontece? Para ele não encher, ele evapora. A água evapora. Mas o sal, ele não sobe com a evaporação. O sal permanece. Então, aquele sal, ele vai acumulando na água, tornando aquela água cada vez mais salina, cada vez mais forte de sal. E todo esse sal, ele gera uma esterilidade naquela água, porque não existe vida naquela água. São poucas as bactérias que sobrevivem àquela água. Os peixes que vêm com os rios que desaguam nele, assim que caem na água, eles morrem por conta da salinidade daquela água. Então pense que nós somos esse ovo. Nós somos esse ovo. E quando nós mergulhamos no Senhor, não quebra, não quebra.
Quando nós mergulhamos no Senhor, nós afundamos, certo? A nossa tendência é mergulhar no Senhor, é nos aprofundarmos no Senhor. Mas aí, como o Rio Jordão, a gente vem para a igreja, como o Rio Jordão, como o Mar Morto, a gente recebendo água do Senhor, nós vamos recebendo do Senhor, vamos recebendo das pessoas ao nosso redor, só recebe. E o Mar Morto, ele recebe tanto e ele não dá nada. A esterilidade faz isso aqui com a gente. Nós começamos a boiar. O egoísmo nos faz boiar. O egoísmo não nos deixa nos aprofundarmos no Senhor. É tanto nós, é tanto eu, é tanto para mim. Eu quero, eu preciso, eu mereço. E tudo aquilo que você quer, que você precisa, que você merece, tudo isso que você recebe, e você recebe do Senhor, porque o Senhor te abençoa. Mas Ele te abençoa, nos abençoa para nós derramarmos nos outros, para nós darmos para os outros. A palavra vai dizer que é melhor dar do que receber. Nós muito recebemos e acabamos assim, estéreis, sem poder gerar vida. O egoísmo nos deixa estéreis. Efésios 4:28 vai dizer: o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Aquele que furtava é aquele que pensava só nele. Pensa só em mim. Não, cara, a sociedade aí é contra a gente. É culpa da sociedade. Eu vou roubar para mim. Aquele que rouba, não roube mais. Antes trabalhe para ter o que dar. Esse é o nosso papel, dar. É não pensar mais só em nós. Aquilo que temos, nós precisamos compartilhar. Nós temos Cristo. Nós não podemos ficar com Ele apenas para nós. É egoísmo da nossa parte. Não espalharmos Cristo para as outras pessoas. Terceiro ponto. Ganância. Quem é do tempo do tio Patinhas aí? Vamos identificar uns velhos aí. Esse é do meu tempo. Volta na imagem do tio Patinhas lá. Ah, como isso é bom. O contato do ouro na pele é revigorante. Ouro na pele, ouro na comida, na carne, né? Tem de tudo hoje. O significado de ganância: ambição, cobiça ou desejo intenso e imoderado por bens e riquezas. Desejo intenso e imoderado. Podemos querer as coisas? Podemos. Eu queria muito ser rico, mas não sou. As riquezas, não é pecado ter dinheiro, ser monetariamente abastado, não é pecado, é bênção. Ter dinheiro não é problema, não é pecado. Afinal de contas, a gente precisa dele, né? Sem o dinheiro, nós não estaríamos aqui. Não teríamos pagado a conta de luz. Não teríamos nada aqui funcionando. O combustível para poder vir para cá. Não teria como nós nos reunirmos. Nós precisamos do dinheiro. O dinheiro, ele é bênção. Mas o dinheiro, ele só passa a ser pecado quando ele te domina. Aí sim é pecado. Aí tem um grande problema. 1 Timóteo 6:10 vai dizer assim: pois o amor ao dinheiro
é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse amor ao dinheiro, ali vai dizer que é a raiz de todos os males. Quantos aqui talvez já passaram por dificuldade de falta de dinheiro? É terrível. A casa parece que vira um inferno. Onde não havia discussão, começa a ter discussão. Onde já não brigava, começa a ter briga, começa a ter, muitas vezes, xingamento. É terrível. O dinheiro nos faz falta. É necessário, o dinheiro nos é necessário. Precisamos dele. Mas ele não pode ser o nosso sustento. Eu dependo do dinheiro. Não podemos depender dele. E esse dinheiro hoje, ele praticamente rege a vida de quase todo mundo. Pensando no iPhone novo, no carro do ano, na casa top, pensando na faculdade baita que vou fazer, nas viagens, na roupa, tudo isso. Esse consumismo, ele faz com que nós nos aprofundemos a buscar mais o dinheiro, a amar o dinheiro. Não, eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. Não, porque daí eu olho no Instagram, os caras com carrão e com não sei o quê. Eu preciso ter. Cara, só hoje ganhei não sei quanto aqui, se eu consigo, você também consegue. Uau. Não caia nessa, velho. Tigrinho, Jesus amado. É forca. De verdade. A palavra vai dizer, quando Adão e Eva pecaram, que eles saíram do seu lugar original. O Senhor vai dizer que do suor do seu trabalho você se alimentará. Do suor. Eu entendo que hoje, né, tem os trabalhos que você consegue trabalhar em casa, que você é muito bem remunerado, mas é um trabalho. Não pense que joguinho por aqui, joguinho por ali, e um negocinho aqui, um negocinho ali, é cilada do capeta. É cilada. Do suor do teu rosto você comerá. Então, nós não podemos deixar com que isso nos tome o nosso coração. E não é à toa que Jesus vai chamar o dinheiro de Senhor. Lucas 16, 13 vai dizer assim, ó: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus consegue colocar o dinheiro como o Senhor. Olhe para Cristo na tua vida, o quanto Ele é o Senhor da tua vida. Que você se dedica a Ele, que você busca a Ele, que você se entrega a Ele. E muitas vezes nós fazemos isso com o dinheiro também. Tornamos o dinheiro um Senhor. Quase que o adoramos. O dinheiro, ele é um bom servo. Ele é um ótimo servo. Mas ele é um péssimo patrão. Palavras de Hernández Dias Lopes. Ele é um bom servo. Mas ele é um péssimo patrão. É um bom servo porque quando nós estamos com o nosso coração no lugar certo, com o dinheiro no lugar certo, no lugar que é o lugar dele, ele é um bom servo. Nós conseguimos servir com o nosso dinheiro na casa do Senhor, nós conseguimos nos manter, nós conseguimos muitas coisas com o dinheiro.
Mas quando ele é o nosso patrão, que nós dependemos dele, aí, meu amigo, aí nós acabamos comendo o pão que o diabo amassou literalmente. Ele faz de nós, ele nos escraviza. Nós vamos ficar dependentes dele. Não, eu preciso trabalhar mais porque eu preciso de mais dinheiro no mês que vem. Não, eu preciso fazer isso porque senão não vai dar, não vai cobrir. Não vou dar o meu dízimo porque senão vai faltar. Aí nós começamos a tirar do Senhor aquilo que é do Senhor. A gente gosta de dizer que quando a gente, né, se converte e tal, a última coisa que a gente converte é o bolso. A galera costuma dizer, né? Porque realmente o dinheiro é uma área delicada. E esse amor ao dinheiro, ele corrompe os nossos corações. Ele corrompe os nossos corações. Não se deixe ser corrompido pelo amor ao dinheiro. Ponto 4. Imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Essa imagem explica bem o que é isso. O que são essas duas mãos ali? Ninguém sabe dizer? São duas marionetes. E a imoralidade sexual, tá moralidade, mas é imoralidade ali, tá? Falta um i. A imoralidade sexual, ela nos trata como marionetes. Faz o que quer e do jeito que quer, sem dó nem piedade. É toda a prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. O sexo foi criado por Deus para ser praticado entre um homem e uma mulher, dentro do casamento, com amor e respeito. Essa é a definição de imoralidade sexual. É a prática fora do padrão estabelecido por Deus. Qual que é o padrão estabelecido por Deus? Casamento, dentro do casamento, entre um homem e uma mulher, com amor e respeito. Esse é o padrão. Fora disso, é imoralidade sexual. 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas que comete fora do corpo, os comete. É isso aí. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Fujam da imoralidade sexual. Paulo não diz para resistir, para você lutar. Não, lute contra. Resista. É fugir. Volta lá, bonitão. É fugir. E esse fugir é a verdadeira coragem. Coragem não é você estar vivendo nesse lugar de imoralidade sexual e você ficar lutando ali, sozinho. Isso não é coragem. Volta um. Não é coragem. Paulo não diz para resistir nem para lutar. Só há uma forma de vencer, fugir. Essa é a verdadeira coragem. Quando você foge, você tá sendo corajoso. Porque a palavra vai dizer que contra o diabo nós podemos resistir. Mas contra o pecado não. Do pecado nós fugimos. Não podemos estar no mesmo lugar que o pecado. Automaticamente isso vai nos levar a pecar. Precisamos fugir, não podemos estar nesse mesmo lugar. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E aqui, ele não fica limitado apenas
na prática de sexo fora do casamento, como adultério. Não, entra todo o tipo de pecado sexual: masturbação, pornografia, homossexualismo, lesbianismo e todos os ismos por aí que tiver. Entra tudo, porque é um pecado contra o nosso próprio corpo. Entra tudo, está tudo no mesmo lugar, tudo no mesmo saco. E isso também é uma forma de egoísmo, porque é uma forma de você trazer para você mesmo. Você está pensando só em você, no quanto você precisa, no quanto a tua semana foi ruim. Não, mas a minha semana foi terrível, eu precisava disso para poder me relaxar. Não, você não entende que foi minha semana, a loucura que foi. Dormindo todo dia às 2 da manhã, levantando às 7. Essa foi a minha rotina, das 2 às 7. 4 horinhas de sono. Não, isso só aconteceu porque... desculpa, sabe? Se vitimizando, jogando a culpa sempre nos outros. Quando Adão e Eva pecaram, que eles comeram do fruto que não eram para comer, Adão se vitimiza. E a culpa aqui não é de Eva, a culpa é de Adão. Adão foi o banana da história. Adão que era o cara que devia de conduzir Eva. Não, ele vai lá e come. E aí ele joga a culpa em quem? Ah, mas a mulher que tu me destes. Ele não coloca só a culpa na mulher, ele coloca a culpa no Senhor também. A culpa nunca vai ser dele. A culpa vai ser sempre dos outros, das circunstâncias, das dificuldades, da falta disso, da falta daquilo. Nunca a culpa é da pessoa. E a forma de vencer esse lugar é reconhecer que a culpa é tua, que a culpa é minha. É reconhecer. Porque antes do pecado ele ser um ato, ele foi um pensamento. Você pensa naquilo antes de cometer. Então, se você pensou e você fez pensando que você já ia fazer. Por isso que para nós vencermos não só isso, qualquer tipo de pecado, precisa ter um reconhecimento que você pecou porque você quis. Porque você quis. Quando José estava lá na casa de Potifar, que a mulher dele tenta pegar ele, o que ele fez? Ele resistiu a ela? Não. Ele correu. Deixou capa, deixou tudo para trás. Correu. Ele fugiu. Mas ele não pecou. É assim que se vence. Foge e não peque. Vou mudar agora, não é vai e não peques mais, é foge e não peques mais. Foge e não peques mais. Essa é a forma de nós vencermos. O quinto ponto, idolatria. E aqui, a idolatria, aqui é quando Moisés subiu no monte lá, e estava recebendo do Senhor e tal, e Arão com a turma faz um bezerro de ouro. A idolatria. E idolatria é a elevação de qualquer coisa acima de Deus, resultando em confiança, amor e lealdade deslocados. Uma distorção da ordem criada, onde a criatura é reverenciada acima do Criador. Romanos 1:25. É a elevação de qualquer coisa. Aqui não está só, não se baseia apenas nas imagens dos santos. Talvez você vá na casa da tua avó e está lá umas imagenzinhas, algumas coisas lá. Na casa da minha avó minha avó faleceu já, tinha bastante. Não é só isso. Também, mas não é só isso. Para nós hoje, jovens, adolescentes, é muito pior. Porque o ídolo pode ser aquela boy band. Não é mais dessa época, né? Passei já. Essa é da minha época essa. É o cantor
que você admira. Explica ali, né? É, uma Taylor da vida aí. É isso aí. Esse é o tipo de ídolo. Qualquer coisa que você coloque acima de Deus. Ah, mas não fica acima de Deus. Você deixa de ir na igreja por causa disso? Você deixa de buscar o Senhor por causa disso? Você deixa de jejuar por causa disso? Quantos aqui jejuaram nas terças-feiras aqui? 3, 4, 5. Nós estamos numa pegada de jejum aí toda terça-feira. Se você não fez, faça. Não por mim, por você. Então o ídolo, ele está impregnado em nós. A nossa volta, e a gente nem percebe. É nós deixarmos de praticar as coisas do Senhor para fazer qualquer outra coisa. Eu entendo que muitas vezes a gente pode ter outros compromissos. Não estou dizendo que você tem que ficar só na igreja, só nas coisas da igreja. Não estou falando isso. Estou falando que você não pode trocar o teu tempo com o Senhor, trocar o teu momento de estar na presença dEle com outras coisas. Não troque, não barganhe. Não barganhe o teu tempo com o Senhor por qualquer outra coisa. Não barganhe. Ah, mas não interessa o que seja. Não barganhe. Nós temos tentado criar uma rotina na nossa casa. Alguns já vai pegar aí. Que toda segunda-feira a gente não faz nada. Não é porque é nossa folga. Não é nossa folga. É o nosso dia de família. É o dia onde nós sentamos como família, como líderes e buscamos o Senhor. Nós temos tentado fazer isso. Nós não marcamos discipulado. Então, vou marcar na segunda. Na segunda eu não posso. Porque é o nosso dia com o Senhor. Nós não marcamos nada na segunda. É o nosso dia. Nós não trocamos isso. Eu estava ouvindo um podcast. Podcast não. Um dos pastores que passou no Aviva, conversando com ele um dia, ele falou, se não me engano, acho que ele foi aqui do palco ainda, do púlpito, que ele andava com um cara e eles sentavam muitas vezes para conversar. E um dia ele ligou para esse cara e a mulher que trabalhava na casa dele atendeu o telefone. Eu quero falar com fulano. Ele não pode atender agora. Não, como assim não pode? É urgente, não sei o quê. Não, ele não pode atender agora. Ligou depois de novo. Não, ele não pode atender agora. Não, ele não pode atender agora. Daí, ele insistiu tanto e perguntou assim, por que ele não pode me atender agora? Porque ele está no tempo a sós com o Senhor. E ele não atende ninguém. Ele não sai para nada do quarto dele. Esse é um cara que entendeu que o Senhor é o cara acima de tudo. E muitas vezes nós colocamos a nossa família, os nossos trabalhos, os estudos, o dinheiro, o namorado, namorada, pregadores, tudo isso como o Senhor das nossas vidas, como os nossos ídolos. Não, eu só vou se fulano for. Não, eu só faço se fulano fizer. Nós colocamos a nossa confiança, amor e lealdade, fé, tudo nisso. Quando nós devíamos colocar tudo isso no Senhor. O Senhor é a nossa segunda opção. Ele é o segundo a quem nós procuramos, se procuramos. Porque a nossa dependência, a nossa confiança está nesse ídolo, está nessas coisas, nas coisas dessa terra. Nós buscamos tanto as demais coisas que nós esquecemos do Senhor. E a realidade é que nós vivemos muito na superficialidade.
Nós vivemos tanto na superfície que a gente já nem percebe que nós estamos na superfície. E muitas vezes nós tratamos o próprio Senhor Jesus como um ídolo, fazendo tudo regradinho, regradinho. Não, se eu fizer diferente aqui vai dar ruim. Não, nós colocamos ele numa caixinha. E esse não é o nosso papel. Queria chamar o pessoal do louvor. Esse não é o nosso papel, colocar o Senhor nesse lugar. Nós não podemos fazer isso. Não podemos fazer de Jesus um ídolo para nós. Um ídolo no sentido de ser como se fosse um amuleto. Ele não é isso. Talvez nós ainda não entendemos quem realmente Deus é. E para nós entendermos quem Deus verdadeiramente é, depende muito de um desafio, é um esforço nosso. Demanda um esforço deste lugar, de nós sermos aquele que se preocupa com o Senhor. Falei que eu estou bem dinâmico hoje. Precisamos muito desse lugar de dependência do Senhor. Vocês sabem que serve isso aqui, né? Vou pagar um miquinho aqui. Prepara o meme lá. É tipo o Kiko quando foi pra praia, né? Ficou só com a cara pra Acapulco. Isso aqui eu sei que vai aqui, mas não sei pendurar esse trem aqui. Não vou pendurar, vou ficar com ele na mão. Quando nós nos aprofundamos no Senhor, ajeita aí. Quando nós nos aprofundamos no Senhor, nós entramos na profundeza. Isso aqui é um respirador, né? O nosso ar lá embaixo é o Senhor. É Ele que nos dá o fôlego de vida lá embaixo nas profundezas com Ele. É Ele. Nada mais pode suprir o nosso ar além do Senhor. E nós falamos então que nós precisamos mergulhar no Senhor, entrar no seu rio, precisamos mergulhar, entrar no seu rio. E talvez você fique pensando assim: poxa, mas por que preciso entrar nesse rio? Por que preciso mergulhar nele? O que tem de diferente nesse rio? O que ele vai fazer comigo? Sabe, quando nós vivemos uma vida em pecado, egoísta, com imoralidade sexual, idólatra, o que mais que eu falei? Preguiça, cobiça, ganância. Nós permanecemos apenas na superfície. Nós não arranhamos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas aí, quando nós reconhecemos isso: Senhor, sim, realmente eu tenho sido preguiçoso de te buscar. É tão ruim levantar cedo.
Começo a ler a tua palavra, começa a me dar um sono, aí eu paro de ler. Não dá vontade. Chego lá em Levítico, Números, é chato. Não consigo. Aí, poxa, eu estou precisando tanto das coisas. Está tão ruim financeiramente. Eu tenho os meus amigos, tem aqueles caras que eu curto. Eu gosto de sair com eles, eu gosto de fazer as coisas com eles. Tenho minha namorada, meu namorado. Tenho os meus prazeres ali. Estou sempre dando uma beliscadinha. Isso me acalma, me faz bem. Mas quando nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor, reconhecemos o nosso pecado, aí a ganância já não nos deixa mais na superfície. Nós tiramos os nossos ídolos, nós nos aprofundamos mais um pouco. O dinheiro já não é mais problema para a gente. Eu aprendo a me contentar com aquilo que o Senhor me dá. 90% para mim é suficiente. Torno um bom administrador, consigo ter as minhas coisas. O Senhor me prospera ou não. Aí eu começo a ter gosto pela leitura, já não tenho mais sono. Consigo levantar de manhã. Consigo acordar mais cedo. Consigo ter tempo. Meu devocional pela manhã, ou à noite, ou à tarde. Já meu tempo está ficando curto, eu preciso de mais tempo. Preciso de mais tempo com o Senhor. E aí nós nos mantemos na profundidade. E nessa profundidade é onde o Senhor nos sustenta, onde Ele enche os nossos pulmões com Ele, que é o ar. É Ele que sopra o vento nas nossas narinas. Não pense que você acordou hoje de manhã por causa do sol, por causa da lua, por causa de, sei lá. Você só acordou hoje de manhã porque o Senhor tem algo para a tua vida. Porque Ele olha para você e Ele vê você fazendo coisas para Ele. Não é à toa. A palavra vai dizer que o Senhor te teceu no ventre da tua mãe. Ele sabe de todas as coisas. E o meu convite para você nessa noite é de não ficarmos na superfície. É de sairmos da superfície. Busque o teu fôlego no Senhor. Enquanto o louvor vai ministrar uma canção, como sempre, o altar está aqui, está aberto. Nós vamos ter um tempo de nos aprofundarmos no Senhor, de mergulharmos nele, de nos entregarmos nele, de fazer com que Ele seja o único das nossas vidas. Se você se identifica com algumas dessas aqui, ou alguma outra que eu não falei, eu te convido a vir para frente aqui. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Somos todos pecadores. Eu também. Não existe um nível de santidade que nós possamos alcançar nessa terra onde nós seremos superiores a qualquer outro. Só na glória. Pai amado Deus, eu quero, Senhor, colocar, Senhor, essa noite diante de Ti, Senhor, essas vidas, Pai, de cada jovem aqui.
Deus, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha, Pai, falar, Senhor, nos nossos corações. Senhor, que nós possamos nos encontrar em Ti, Jesus. Encontrar o ar que nós precisamos respirar nas profundezas do Teu Espírito, Senhor. Mergulhados e submersos por Ti, Jesus. Onde, Senhor, nada mais importe além do Senhor. Onde nada mais seja suficiente além do Senhor. Onde cada minuto contigo conta, Senhor. Eu oro, Senhor, por jovens e adolescentes, Pai, que vão achar pouco o seu tempo contigo, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Senhor, por uma profundidade, Senhor, do Teu Espírito no nosso meio. Onde a superfície, Senhor, não faça mais parte das nossas vidas. Onde nós busquemos mais o Senhor do que os tesouros dessa terra. Onde nada mais importe além de Ti, Jesus. Rasga, Deus, os nossos corações, mostra para nós o nosso pecado, mostra para nós, Pai, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos ser restaurados, e nós sabemos que só o Senhor pode nos restaurar, Senhor. O Senhor é o único capaz de restaurar, de trazer vida, assim como o Senhor é capaz de trazer vida ao mar morto, o Senhor pode trazer vida em nós, nos tirar da condenação eterna. Leva-nos, Pai, para mais perto de Ti, Senhor.